Meus amigos, meus irmãos, uma boa noite a todos. A gente vem de Mendes trazendo um abraço pessoal de lá, que conhece muitos daqui. E quando vocês precisarem do Paulo Roberto Vilar, a gente estará lá à disposição, como a Clonice sabe que pode contar, tá? Então, eu vou iniciar lendo as palavras de Jesus. Nesse capítulo 15 do Evangelho de Mateus, ele colocou aqui: Então chegaram a ele uns escribas e fariseus, dizendo: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. E ele, respondendo, disse: Mas vós também, por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse: honra teu pai e a tua mãe, e o que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: qualquer que disser a seu pai ou mãe, toda a oferta que faço a Deus te aproveitará a ti. Está cumprindo a lei. Mas é certo, disse Jesus, que o tal não honrará a seu pai ou a sua mãe. Assim é que vós tendes feito vão o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós outros o profeta Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si as turbas, disse Jesus: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca, isso é, o que faz imundo o homem. Eu vou parar aqui para a gente desenvolver. Então vocês veem que, pelo próprio título, verdadeira pureza e mãos não lavadas, nós estamos falando aqui da vida material, que é o que as pessoas, nós, ainda no nosso nível evolutivo, pensamos muito, deixando de lado a parte espiritual. Ora, ou pensando muito pouco, né? Alguns deixam de lado completamente, outros pensam pouco. Mas reparem, somos pessoas ou somos espíritos? Nós que somos espíritas sabemos que antes de sermos pessoas, somos espíritos que têm um corpo emprestado pela lei divina para podermos nos desenvolver, para poder evoluir, chegando então um dia à perfeição total. Palavras de Jesus, hein? Porque senão algumas pessoas mais novas ou de outras maneiras de pensar podem dizer: como é que a gente pode chegar à perfeição total? Mas foi o mestre quem falou em certa ocasião, né? Por que vos admirais das obras que eu faço? Em verdade, eu vos digo que vós ainda fareis as mesmas coisas e até maiores do que essas. Então, a gente para e pergunta: como nós chegaremos um dia a fazer as mesmas obras que Jesus, e até maiores, se nós não chegarmos ao estado da perfeição, ou de pureza? Daqui a muito tempo, mas chegaremos. Porque existe, dentro das leis morais ou naturais, a lei do progresso, é uma delas, que explica para a gente, dentro da doutrina, explica para nós que só pode haver o avanço, o retrocesso jamais.
Quando um de nós chegou a um nível X, nós não podemos mais retroceder. Podemos estagnar de acordo com o nosso livre-arbítrio, mas voltar nunca mais. Porque aquilo que foi conquistado passa a ser parte de nós. Então a gente não pode voltar mais, não perde mais aquilo, mesmo que tenhamos 300 reencarnações. É dali para frente. Muitas vezes, muitos irmãos nossos ficam estagnados, até por milênios. É sabido por todos nós que nessa mudança de era que nós estamos em processo, muitos irmãos estão reencarnando depois de não quererem reencarnar. Chico Xavier, durante até milênios, Chico Xavier, numa das suas orientações, conta que foi levado certa vez por Emmanuel para assistir, em termos de aprendizado para ele, Chico, o que estava acontecendo numa cidade no plano espiritual inferior, num umbral inferior. E lá chegando, eles viram uma festividade imensa nessa cidade, nessa colônia, onde estava havendo um desfile em homenagem a um número muito grande de entidades espirituais que de lá sairiam para reencarnarem na Terra depois de um tempo enorme. Mas eram, relembrando, uma cidade do umbral inferior, bem juntinho aqui da Terra. Porque nosso lar e muitas outras cidades espirituais, no plano espiritual, estão para cima dentro do umbral, estão no umbral ainda, porém, ali existe luz. Vocês podem ver que no livro, a descrição que é nos dada por André Luiz, até no filme, né, que foi bom para muita gente, por ainda não conhecer a doutrina, por gostar muito de cinema, é um lugar claro, é um lugar com vegetação, no plano espiritual, com águas, as pessoas todas felizes, a não ser aquelas que acabaram de chegar, que foram recolhidas na face da terra pelo fenômeno da morte, e quando chegam ainda estão cheias de dúvidas, cheias de mais recomendações, etc. Mas depois que elas se adaptam lá em cima, com o tratamento espiritual, elas também vão ficando alegres, felizes, porque ali só tem bons pensamentos. A colônia, nosso lar, por exemplo, é dirigida por entidades espirituais evoluídas. Então aquilo ali é claro, o que não acontece no umbral inferior, onde a gente vê, pelas orientações dos espíritos, que a coisa é escura, as cores são viscosas, escuras, não tem brilho, portanto não são bonitas, porque o tipo de pensamento do umbral inferior, juntinho aqui da Terra, é pensamento de sofrimento, é pensamento de maldade, de revolta, etc. e tal. Então, pensamento, as vibrações são escuras, tá bom? Voltando então, quando Jesus, em certa ocasião, vou ferir mais direto aqui o assunto, quando Jesus, em certa ocasião, disse para a multidão: o reino dos céus, o reino de Deus, não virá com aparências exteriores. Olhem só, o reino de Deus está dentro de vós. Aliás, a melhor tradução do grego, segundo trabalhadores espíritas que conhecem bem o grego, dizem que a melhor tradução é: o reino de Deus está em vós. O que quer dizer no íntimo de nós? Então, ele disse: o reino de Deus não virá com aparências exteriores. O reino de Deus está em vós, ou, se vocês preferirem, dentro de vós. Logo a seguir, Jesus diz: não amontoeis tesouros na terra, onde o ladrão rouba, a traça rói e a ferrugem corrói. Mas
amontoeis tesouros no céu, onde nem o ladrão, a traça ou a ferrugem pode tirar de vocês. O que nós vemos nessas duas passagens de Jesus? Primeiro, ele mostrando a gente que aquilo que mais as pessoas almejam, que é a felicidade, a ninguém que queira ser infeliz na Terra, essa felicidade não vai para um lugar geográfico chamado céu, não. Essa felicidade está na nossa essência, nosso íntimo, nosso âmago, em vós ou dentro de vós. Palavras do Cristo, que ele confirmou mais tarde através das entidades com as quais Allan Kardec dialogava, e ele perguntou para eles: onde está a lei divina? E a resposta dos espíritos superiores para ele foi: na vossa consciência. Confirmando que Jesus tinha dito: está dentro de vós, está em vós, na vossa consciência. Claro, e não podia ser diferente, porque esses espíritos todos que trouxeram a doutrina espírita para a Terra estavam sendo conduzidos pelo Espírito de verdade, que mais tarde o movimento espírita, nós, portanto, pelo estudo, verificamos que havia mensagens ali do Espírito de verdade se dizendo ele ser Jesus. Então Jesus ensinou lá atrás que o reino de Deus estava dentro de nós, no nosso íntimo, e confirmou 18 séculos e meio aproximadamente depois que era isso mesmo que ele tinha falado. Porque ele respondeu a Kardec que a lei divina estava na nossa consciência, no mais íntimo do nosso íntimo. Então a gente tem que não ligar somente para as aparências exteriores, porque o reino de Deus, o estado de consciência onde nós seremos felizes, onde nós estaremos realmente já sabendo o que é o amor verdadeiramente, tem que ser através da prática do amor na Terra, da caridade. Caridade, o amor colocado em movimentação. Então, a gente tem que começar a pensar que além de querer estudar para ter um bom emprego, que é o que temos que fazer também, nós temos que pensar em nos melhorar, porque isso fica sempre para o último. Normalmente o pai e a mãe de cada um de nós diz assim: menino, vai estudar, menina, vai estudar, para você ser alguém na vida. E nem todos se lembram de dizer que você tem que ser uma seguidora do Cristo na Terra, dentro da sua limitação, dentro da nossa limitação. Porém, temos de buscar isso sim. Porque se não praticarmos o bem diariamente, aquilo não vira um hábito nosso. Não virando um hábito, pela sua repetição, não vai haver a conscientização desse fato, de fazer o bem, de pensar no bem, no amor para o próximo. Nós adquirimos hábitos pela repetição, pela prática constante. Então, para a gente saber o que é o amor, é preciso estudar, educar da doutrina espírita e colocar o que a gente está aprendendo com os bons espíritos em prática, diariamente. Lembrando de pensar no próximo e não apenas em si e nos nossos familiares, por exemplo, e nos nossos interesses. Isso é um complemento, gente. A lei do progresso, que eu me referi ainda há pouco, é uma lei espiritual, que quando o espírito progride, ele vira, aos poucos, ele vai chegar ao ponto de ser um espírito sábio, um espírito amoroso.
E esse progresso da Terra é um complemento, é o progresso que complementa o progresso espiritual. Não tem pessoas que não são milionárias, não. São trimilionárias aí. E não são altamente infelizes? Nós não sabemos que aquele que, em certa ocasião, aquele empresário, aquele milionário norte-americano, Howard Hughes, se não me engano, é essa a pronúncia, eu tenho que me lembrar da grafia para poder falar certo, mas eu acho que é essa. Ele chegou a ser o homem mais rico do mundo em certa época. Como esse irmão terminou a sua vida? Vocês lembram? Que é contemporâneo da gente. Ele terminou encarcerado por ele mesmo, no alto de um edifício próprio, na cobertura, onde tudo ali era com infravermelho, para matar os micróbios, segundo ele. Que ele não podia ser contaminado com nada. Então ele virou um escravo dele mesmo, um prisioneiro dele mesmo, sendo o homem mais rico do mundo. Ele não saía de casa. A única companhia dele era uma enfermeira que fazia todo o serviço, que naturalmente era mínimo, porque era só ela e ele. Ele devia pagar uma soma enorme para ela e ela estava lá com ele. Até o dia que desencarnou, coitado. Encarcerado por ele mesmo, nele mesmo. Outro exemplo, muito conhecido de contemporâneos nossos, aquele casal de filósofos europeus franceses, o Sartre, Jean-Paul Sartre, casado com a Simone de Beauvoir, todos dois filósofos materialistas de uma fama imensa no mundo. Como terminou Jean-Paul Sartre? Totalmente obsidiado. Aliás, o nosso irmão norte-americano é uma obsessão pura, né, coitado? Totalmente obsidiado. Se sentindo perseguidos por lagostas gigantes que queriam devorá-lo. Olha a vida, como terminou a vida de um sábio da Terra. Porque ele não aceitava a existência de Deus. Então, pessoal, não é a grandeza da Terra, os títulos da Terra, o dinheiro da Terra que nos vai fazer felizes. Se nós amontoamos um dinheiro na Terra, até recebemos, por hipótese, em legado, em herança, é para fazer ele girar em favor do próximo também. Porque Jesus falou para nós no Evangelho daqueles empréstimos que o ser humano recebia. Por exemplo, a riqueza. Por exemplo, a beleza física, a saúde física, orgânica, a mediunidade. Todos esses fatores são empréstimos que a lei divina nos fez e nós teremos que prestar conta disso depois, quando desencarnarmos. E aí vem outro ponto que se eu estiver esquecendo, vocês até me lembrem daqui a pouquinho voltar. A hora da desencarnação. Eu queria falar um pouquinho mais depois. Mas então, por enquanto, são os empréstimos que nos são feitos e que nós vamos prestar contas ao mundo espiritual superior. Por que que um nasce rico, em família rica, culta, e o outro nasce e desencarna muitas vezes pisando na vala negra, lá no alto do morro, numa favela que hoje se chama mais de, tem outros nomes aí, achando que isso é muito ofensivo. Eu acho que ofensivo é fazer o mal. Eu acho que ofensivo é você não ligar para eles e não botar uma nomenclatura moderna, não sei o que, para ficar politicamente correto. Então, esses irmãos têm uma razão de ser. Um nascer muito rico, o outro nascer bem pobre.
E as reencarnações explicam. Primeiro, o livre-arbítrio nosso. E segundo, as reencarnações explicam o porquê de muita gente estar passando por problemas sérios, materialmente, e outros estarem na matéria bem folgados. Mas vão ter que prestar contas disso. Porque isso não é conquista. Como eu falei antes, conquista é a gente desenvolver o intelecto. Às vezes a pessoa reencarna aí, nós vemos, né? A pessoa é faxineira lá do trabalho onde nós labutamos. A pessoa é operário numa obra. Você nota que ele é mais inteligente do que a média dos seus companheiros de trabalho. Mas não tem cultura, ele tem intelecto desenvolvido até um certo ponto que ele aproveitou nas outras encarnações anteriores. E no futuro, com certeza, ele vai continuar desenvolvendo ainda mais. A cultura, a mesma coisa. A gente adquire e faz com que esse intelecto se desenvolva mais ainda. Aquele ponto de desenvolvimento intelectual é conquista desse espírito. Ninguém tira mais dele, e ele não perde ela, mesmo que ele utilize a inteligência, para o mal. Se ele está dirigindo as ações dele para o mal, ele vai responder por isso. Lei de causa e efeito. Né? A gente aprende até... há quem faça uma certa diferençazinha disso, mas dá para falar ação e reação. A gente aprende na escola. Há muito tempo que a gente aprende na escola. Ação e reação. É o causa e efeito. Ou o karma, né? Como se fala desse termo vindo lá do Oriente. Porque a gente criou algo com um pensamento, com um sentimento, que pode ser bom ou ser mal. Se for bom, isso vai voltar para nós também, em termos de agradecimento de alguém, de amor que alguém vai mandar para nós, um pensamento, porque a gente ajudou em alguma coisa essa pessoa, fez alguma coisa por essa pessoa. Então ela vai devolver para a gente um pensamento de gratidão. Pode se tornar um espírito amigo para o resto da eternidade, pelo que fizemos a ela. E ela, às vezes, jamais esperava que aquilo fosse feito para ela, e muitas vezes partido da pessoa. Mas também, se nós usamos o livre-arbítrio para fazer o mal, aquilo é nosso por direito. Quem criou esse pensamento, esse sentimento errôneo, inferior? A pessoa, o espírito encarnado. Então, é ele que é o responsável pela consequência que gerou lá na frente. Alguém pode ter morrido, ou muitas pessoas. Imaginem Hitler. 60 milhões de pessoas aproximadamente desencarnadas durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Inteligente a beça. Culto também. Pertencente a uma raça que é tradicionalmente inteligentíssima, que é a alemã. Então, quando você age de uma maneira equivocada, é direito seu colher, receber de volta o que você plantou. Aquilo que a gente aprende na escolinha, na casa espírita, né? Desde os garotinhos a gente vai ensinando, ó, se você plantar tomate, você colhe tomate. Mas se você plantar uma planta que tem espinhos, ela vai picar o seu dedinho. E a criancinha vai raciocinando, vai aprendendo, né, o que é causa e efeito. Para você colher uma coisa boa, você tem que plantar uma semente de uma coisa boa para você colher e se alimentar materialmente. Agora, espiritualmente, nós temos que nos alimentar do amor, da justiça, da vontade de ser justo mesmo, de querer que o próximo seja feliz como nós somos. Às vezes julgamos que não somos. Se der uma parada e refletir, você vai ver que você tem muita coisa que você devia considerar que é feliz e não está dando esse devido valor. Você tem a saúde, você tem
o seu emprego e às vezes uma boa remuneração. Você tem uma família que sintoniza com você. Tem gente que não tem nada disso junto. Não tem nem emprego. Não tem família, ou tem uma família que ele se digladia com ela. E saúde, às vezes tem, joga fora. Então, todos esses empréstimos que nós recebemos da lei divina têm que ser colocados em movimentação. Quando Jesus falou que a gente não devia amontoar os valores na terra, mas porque podia até perdê-los, né? Para amontoar os do céu, ele estava falando do mundo espiritual. Mas no mundo espiritual não tem valor, não tem dinheiro, não tem ações, não tem ouro. O que o mundo espiritual tem? Qualidades morais. No caso, ele falou em virtudes positivas. Positivas é você desenvolver-se, como eu estava falando, pensando no bem, do próximo também. Você se transformando, se autoanalisando. Como a Santo Agostinho ensinou também para a gente, todo dia, à noite ele fazia, pensa, como é que eu fui durante o dia? Eu agi corretamente ou agi incorretamente para com alguém? Atingi alguém? Feri alguém? Eu não posso repetir isso. Eu devo até, se tiver essa condição, já estiver chegando a um pouquinho de humildade, vou lá pedir desculpas. Muitas vezes a gente pode fazer, olha, é muito difícil. Quem na Terra não sabe da dificuldade de alguém pedir desculpa a outrem pelo erro que cometeu, pela palavra que disse, às vezes uma pequena frase, mas pode ferir tão gravemente uma pessoa que pode levá-la a um processo de depressão. E sabe o que vai acontecer dessa frase que você fez, que levou a pessoa a ficar para baixo? Os inimigos espirituais dela, ou até outros que nem inimigos são, vão aproveitar, porque ela pode ser, um exemplo, uma moça bonita, e aí espíritos inferiores aí têm inveja da sua beleza. Aí vão aproveitar, ou porque não gostam, ou porque são invejosos, são inferiores, as duas coisas, iniciar um processo de perseguição espiritual a ela. Traduzido, obsessão. Começa às vezes assim, porque ela abriu a guarda, coitada. E quem foi o responsável por ela ter aberto a guarda? Nós, com aquela frase inadequada, com aquela atitude que não era para ser feita, mas a gente esquece que a gente já está, por exemplo, dentro de uma casa espírita e que não é para estar atingindo os outros, mesmo que os outros estejam errados. Vamos com calma. Veja se pode contornar o problema de uma outra forma. Por isso que Jesus falou, amontoeis tesouros no céu, onde aí não tem ladrão, não tem traça nem ferrugem para tirar isso de vocês. O que vocês conquistarem, tornam-se virtudes, e são vossas, ninguém mais tira. Mas é preciso a gente conquistar. Como? Ação. Nunca aguardando, nunca esperando que o sacerdote desta, daquela ou daquela outra religião, ou do membro daquela filosofia, caso do Espiritismo. Então hoje eu estou aqui conversando com vocês. Amanhã ou depois terá uma outra pessoa aqui, e depois outra, sempre falando em Jesus, sempre falando em Allan Kardec, na orientação dos bons espíritos. Mas se vocês não entenderem que aquilo vale alguma coisa pela reflexão, mais tarde, em casa, pelo estudo que vocês vão voltar outro dia para fazer aqui na casa, que tem sempre os estudos do Livro dos Espíritos, do Evangelho, do Livro dos Médiuns, enfim, da doutrina espírita, vocês não vão começar a botar isso em prática nunca. Vai ficar na memória. E a memória a gente com o tempo esquece.
nem que seja parcialmente. Agora, com as atitudes, não. Nunca algo que você coloca em prática sempre sai da sua mente, porque passa a fazer parte de você. Toda vez que você vê aquela criança bem pobrezinha, rasgada, de roupa suja, você que tinha, porque muitos de nós já tivemos isso, né? Tinha aquele olhar assim, aquela coisa de nojo, de afastamento, a gente passa a ver um irmão nosso que está precisando de ajuda. E essa ajuda começa com um simples pensamento. Parte depois para uma oração, que é outro ponto que eu ia falar. E quando Jesus está dizendo para a gente ligar, dar importância, não apenas às coisas materiais, mas também às espirituais, a gente consegue isso pela sintonia com o mundo espiritual, orando. Orando. Não confundamos com rezando. É diferente. Parece que não é, né? A gente foi, durante várias reencarnações, vários séculos ouvindo, mandando a gente rezar. E aí a coisa fica aqui a nível mental e não passa daqui. A gente pega uma fórmula de uma oração muito bonita, muitas vezes, e vai repetindo essa oração. Às vezes até mandam que a gente fique repetindo essa oração, ou parte dela, e aquilo faz você momentaneamente, até você se abstrair do ambiente que você está, mas não, depois não te leva além. Não é aí que você entra em sintonia com os seus próprios amigos espirituais, não. Com o seu anjo da guarda, não. É a oração, ao invés de ficar na mente, sai do fundo do seu coração, do fundo do seu eu, do seu âmago. Quando você senta-se para orar, procure não deitar, principalmente na hora de dormir, depois de um dia de atividade. A gente está cansado, o corpo está cansado, a própria mente agiu muito. Vocês vão dormir. Tem gente que não passa da primeira frase. Aí pega a oração tradicional do cristianismo, o Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu. Pum! Acabou. E Chico Xavier dizia, quem não ora ao deitar, dorme com os obsessores. Olha a sabedoria do Chico. Estou falando de ninguém menos, não, Chico Xavier. Quem não ora, não reza, ao deitar, dorme com os obsessores. E ele, assim como outras entidades espirituais, você já deve ter visto em outros livros. Explica que muitas vezes há obsessores do lado de fora da nossa janela, esperando a gente. O que a gente vai fazer? Nós vamos orar ou nós vamos resolver dormir? A gente dorme. Aí o perispírito se desprende do corpo físico, não é isso que a gente aprende na doutrina? O perispírito não vamos chamar, a cobertura, vamos chamar o corpo que envolve o espírito, é o perispírito, peri de periferia, justamente. E ele é o molde do corpo físico, é a forma do corpo físico. Então, quando o corpo físico fica amolecido pelo sono, fica querendo realmente descansar, esse perispírito se distancia dele. Embora ligado a ele ainda por aqueles cordões de energia. Vocês vão encontrar vários sinônimos nas obras, aqueles filamentos, aqueles fios, olha, tem uns 5 sinônimos se não tiver mais. Cada chakra tem um desses cordões, por onde vem a energia do plano espiritual, que nós somos espíritos, não vamos nunca esquecer, passa a energia para o corpo físico, então ele tem vida. Quando há desencarnação, os espíritos especializados
em promover a desencarnação das pessoas, eles cortam, desatam aqueles filamentos, aqueles cordões. Vão começando sempre pelas extremidades, nos pés, nas pontas das mãos. Aí vocês já escutaram histórias de pessoas que dizendo que estavam sentindo frio na ponta dos pés, e aquilo vai subindo pelo corpo até que desencarna. Cortam todos os filamentos e ele desencarna. E aí, então, é preciso que nós não esqueçamos de orar para que a gente não tenha medo até na hora da desencarnação, que não ensinaram a gente das encarnações passadas como se comportar diante da chamada morte. Esse temor é milenar com cada um de nós. Agora nós entramos para a doutrina espírita, nós estamos com muito pouco tempo. Então é preciso que a gente trabalhe muito para nós mesmos não continuarmos escravos de um pensamento errôneo, materializado, que Jesus já falou. Não fiquem presos à matéria não, meus irmãos. Então, quando a gente ora, nós vamos nos encontrar, né? O perispírito saiu, acompanhou o espírito, com outros irmãos, amigos nossos, são aqueles parentes, já falecidos ou não, aqueles amigos queridos, já falecidos ou não. O semelhante atrai o semelhante. Olha aí a ciência da Terra já nos ensinando isso na Terra, como tantas outras coisas. A gente vai procurar aqueles que pensam como nós, a quem nós amamos e que nos amam. Enquanto que os irmãos de um caráter duvidoso vão procurar os seus semelhantes e vão para um umbral inferior, grupinho que ele consegue fazer, consegue e quer manter. Então, o nosso aprimoramento moral, pela prática da caridade diária, e que começa na oração, porque a gente pode pedir pelos outros. Tem religiões que dizem que não se pode pedir pelos chamados mortos. Estão mais vivos do que nós, porque não tem que arrastar esse corpo pesado de carne. Mas eles dizem que são os mortos. E que está na Bíblia, ou que está não sei aonde, não sei o quê. Então, não faz oração pelos mortos. Quer dizer, você tem um pai, uma mãe, um filho, uma esposa, um esposo amados e não pode sequer pedir a Deus por eles. Porque seria uma coisa equivocada. Gente, hoje a ciência está aí. O pensamento vai longe. Quanto mais a pessoa for evoluída, mais ele conseguirá levar o seu pensamento a fazer o bem muito longe. Para os espíritos superiores, não há impedimentos. Os espíritos superiores, os perfeitos, muito mais. Não tem paredes, não tem o fundo do oceano, pode ir lá no fundo do oceano, pode ir lá nas alturas. Ah, vou fazer um negócio de aço, que não entra nada ali. O pensamento de um espírito superior, um espírito puro, entra. É preciso que nós, então, sempre comecemos a trabalhar a nossa parte espiritual, cada vez mais. E só vamos conseguir isso fazendo bem. Às vezes você vai ter ocasião de prejudicar uma pessoa. Você está numa chefia. Deixa eu ver a hora, né, Constância? Está numa chefia. Tem alguém que te prejudicou quando você estava junto dele como companheiro. Assim, agora vai ver, eu vou tirar a minha foto. Você vai ver comigo. Tem outros casos, você está numa posição também de uma certa posição superior. Alguém chega com um processo, aí vai num órgão governamental de qualquer dos níveis, e você, sei lá, não gostou do cara, ou simplesmente você está de mau humor naquele dia, não sei o quê, engaveta lá o processo da pessoa e fica lá, ó, um bocado de tempo. Mas aí você vem à noite, chega aqui na casa espírita,
Que espírita que nós somos se fizermos isso? Qual é o valor que nós temos se a gente não sabe amar o próximo? Agora, se fizessem isso conosco, ou com alguma pessoa ligada a nós, aí nós viraríamos verdadeiros guerreiros, queremos fazer isso, fazer aquilo, e procurar providências, porque estão fazendo conosco, com os parentes, ou com a pessoa. Mas é aí que a gente vê quem realmente está progredindo ou não. É aí que a gente vai ver o que nós estamos conseguindo. Porque as obras espíritas nos ensinam o quê? Que quando alguém tem Vou inverter. Quando alguém não tem um pensamento ruim sobre determinado ponto, sobre determinado assunto, esse já está bem mais evoluído, porque ele não pensa negativamente naquele assunto, naquele ponto. Então, nele, o trabalho já está feito. Entretanto, quando um espírito, que a maioria de nós, pensa alguma coisa que não é correto fazer, mas se corrige, não, isso não está certo, eu não vou fazer. Então ele já está, o trabalho dele está em andamento, o trabalho de renovação íntima daquela pessoa está em andamento, porque ele pensou em fazer alguma coisa errada, mas ele reagiu e não fez. Já aquela terceira categoria de espíritos, que pensa no mal e se compraz nele, eu vou fazer isso, vou fazer igual mesmo, vou pegar esse dinheiro aqui, vou trair esse fulano aqui, vou ser injusto, que injustiça, eu quero ver o meu lado, tá? Esse pensa e se compraz no mal. Então o trabalho está completamente por fazer, porque ele nem reage em alguns momentos. Não vou fazer isso não, o pensamento veio, mas não vou fazer isso não. Esse já está em luta. É o que acontece em geral com a humanidade. Está em caminho. Há uma passagem num dos livros do Richard Simonetti, um amigo meu em particular, vou sempre falar isso porque foi um grande espírita na Terra, é um grande espírito e espírita no plano espiritual. Ele é recentemente falecido, fez um ano agora. Ele tem um dos livros dele que ele dá um exemplo, serve até para mais de um tipo de coisa. Ele disse que estava num restaurante, qualquer um de nós, muito cheio, os garçons já cheios de problema, corre para um lado, corre para o outro, não está podendo atender legal. Aí a pessoa acabou ali, se serviu, né, jantou e tal, aí pegou, deixou a gorjeta no pirizinho lá, em cima da mesa. Foi embora. Aí passa uma pessoa, viu aquilo, era um corredor, ele dá esse exemplo mesmo, tinha que passar ali junto da mesa, aí vê a gorjeta ali, e era uma gorjeta boa, segundo a história. Era um jovem, ele passou. Depois veio um casal, pouco depois. O garçom ainda não tinha vindo pegar a gorjeta. Novamente viu aquilo ali, eles olharam e foram em frente. Mas a terceira pessoa que veio era um homem de certa idade, com um blazer grande e tal, chegou ali, viu aquilo, aí dá aquela paradinha, olha para um lado, olhou para o outro, ninguém viu, pegou, botou no bolso, foi embora. Então, esse viu, podia ter evitado, como os outros dois que passaram antes, o rapaz e o casal, mas ele não quis. Ele quis se apoderar daquele dinheiro. Então, esse é um espírito bem atrasado ainda. Vocês não veem na televisão, teve irmãos nossos aí, assaltantes, que agrediram cadeirantes, bateram no cadeirante, jogaram o cadeirante do chão para tirar lá uma bolsinha que ele tinha ali, ou outra coisa qualquer. Que nível de espírito é esse? Ele já está errando. E chega a um ponto desse. É demais, né? Coitado.
Mas voltando à oração, gente, vamos orar todos os dias. Aquele chefe está perseguindo a gente. Cuidado para nós não estarmos errados e jogarmos a culpa em cima do chefe. Né? Você está chegando atrasado todo dia, mesmo que o outro chegue, o problema é dele. Você, o problema é você, com você. Está chegando atrasado todo dia, como é que você não quer ser chamado a atenção? Amanhã, se tiver aquele problema de promoção e o outro for na sua frente, pode ser até que ele seja menos culto que você. Pode ser que ele tenha lá os seus enganos também, como ser humano que ele é, espírito da terra. Mas ele não chegava atrasado. Na hora de dividir um trabalho com o colega, estava precisando de ajuda, vamos ajudar, para que também ele possa nos ajudar no dia que a gente está numa situação mais complicada. Mas eu garanto que vocês já viram nos seus trabalhos. Não, deixa para lá, pô. Eu vou me mandar. Deixa ele lá. Esse cara não gosta de sair para beber conosco na hora do almoço. Não, ele vai ficar aí mesmo fazendo os processos. Eu não vou ajudar ali, pegar um ou dois processinhos desses mais simples que seja, porque ele vai sair tarde aí, bem feito. Então amanhã, você pensa que o chefe não está observando isso. Está. Ou alguém vai dizer ao chefe o que está passando com você, chega atrasado, implica com os outros, não colabora com os outros. Se não me engano, o termo que se usava, né, administrativamente falando, ele não é participativo, tá certo? Alguém que estudou administração aí? Então, né, ele vai ser promovido, você não vai. Aí você fica com culpa do chefe. Mas vamos supor que seja. Outro lado qualquer que seja. Ou até no caso de você estar errado, ele implica muito com você e você gostaria que não fosse assim. Jesus deu a solução para nós. Está em Mateus, Evangelho de Mateus. Ore por ele. Ore por aquele cara que está implicando com você. Vamos dizer que você esteja certo, né? Ore por aquele vizinho que também cria problema dessa com você. Seu filho passa correndo no corredor, mas seu filho tem 7 anos, tem 9 anos. Tem que correr, é criança. Está correndo no corredor do edifício, não está jogando futebol. Tem gente que reclama. Vamos orar por essa pessoa. Com certeza, com o passar do tempo, ele vai mudar. Vai melhorar. Eu conheci um caso, vou até mudar porque a hora está chegando, e esse caso é emblemático. Nós conhecemos um ascensorista, naquela época ainda tinha o ascensorista, apesar do elevador, era até moderno, mas tinha lá os ascensoristas. E a gente olhava para a pessoa, a gente via uma pessoa doente. Era uma pessoa problemática. Você não precisava falar com ele, você não podia falar, ele não falava com ninguém. Você olhava e via que era uma pessoa problemática, doente mesmo. Estava sempre sentadinho no banquinho, né? Era um banquinho, e ele gostava de cruzar as pernas assim, ficava no banquinho dele. Não falava com ninguém, ninguém falava com ele, porque já conhecia, falava, ele não respondia, a pessoa não falava mais. O tempo foi passando, tá? Um belo dia, a gente orientado espiritualmente, fala com ele. E aí eu falei, eu já não falava também há algum tempo, mas eu falei, e falei numa tonalidade média, nem baixinha demais, nem alta. Bom dia, entrava e parava. Às vezes do lado dele, às vezes não. Saía, obrigado, lá no meu andar, né? Outro dia, bom dia. Daqui a uns tempos, ele começou a olhar para mim, de baixo, ele ficava assim, cabeça baixa, a perninha dele cruzada, ele olhando para cima. Ele começou a olhar e respondeu, baixinho. Bom dia. O caminho é esse. Orando por ele e agindo para com ele. Repara, nem sempre a oração vai fazer tudo, é preciso um complemento. Ela foi a base.
Mas é preciso que você faça alguma coisa também, né? Fazei ao próximo que gostarias que o próximo vos fizesse, ensinou o mestre. Daqui a pouco, ele começou já a olhar mais, ele já falava mais firme com a gente cumprimentava, ele cumprimentava. E o que vocês acham que aconteceu depois disso? Alguém vai pensar que ele levantou e me deu um abraço no elevador? Não deu, não. Outras pessoas começaram a falar com ele. E ele já olhava para as outras pessoas e já respondia. Então as pessoas começaram a ver que a coisa não é, ele não era um marginal, daqueles que você não pode conversar, ele não era uma pessoa que atacaria você se você falasse, uma pessoa talvez desequilibrada mental. Não, não era. Mas ele precisava de afeto, ele precisava de consideração, que alguém lembrasse de olhar para ele e de falar para ele. Poxa, então eu tenho valor. É o que ele deve ter sentido por dentro, porque o plano espiritual estava agindo pelas orações que outras pessoas começaram. Porque lá no meu trabalho, nós tínhamos muitos espíritas, e cada vez mais foi crescendo o número de espíritas, e que nós levamos para um centro espírita onde frequentávamos, lá no Rio. Trabalhei nesse último centro antes de vir para cá, 15, 16 anos. De vez em quando vou lá fazer palestra lá no Rio também. Chama-se Grupo Espírita Redenção. E se situa no Andaraí, no bairro Andaraí, na rua Leopoldo 417, em frente à igreja de Cosme Damião. Olha que bacana. E aí, outras pessoas começaram a falar com ele, e ele já começou a ter uma ligeirinha conversa. Não deu para fazer mais do que isso. Mas em outros casos, dá. Porque o que acontece? Ele estava ali, você chegava no seu andar, você tinha que sair. Você voltava, chegava no térreo, você tinha que sair também. Primeiro para ir para casa, e segundo, porque ele tinha que voltar para pegar outros funcionários saindo. Então isso é um exemplo do que a oração pode fazer pelo próximo. Mas isso está no livro dos Espíritos, gente. Não foi uma luz que eu consegui extraordinária. Não, isso é ensinamento espírita. Está na nossa doutrina, como muitos outros. Como é que você está tratando a sua empregada doméstica? Você dá comprimido, dá um Benegripe para ela quando ela está espirrando? Ou você é daquele que deixa espirrar para caramba lá? Não é uma coisa simples para caramba? É muito ruim você ver, às vezes, um empregado doméstico está tirando alguma coisa de você. Mas esquece esse lado, vamos ver os outros lados que a gente está fazendo ou não está fazendo. Será que você não pode ver o que está acontecendo na casa dela? Ou se você tem uma fazenda, um sítio, não sei o que, tem um caseiro, o que está acontecendo com a família dele? De repente você vai pegar um nome, vai trazer aqui, vai botar na corrente aqui o nome do parente dele, nome e endereço, tem aqui as correntes, né? Então, a recomendação de Jesus é a verdadeira pureza, ou seja, muda interiormente você. À medida que você for se mudando, amparado pelo mundo espiritual superior, tudo ao seu redor vai mudar também. Você não vai tirar da loteria, não. Você não vai ser o chefe do departamento, da divisão. Pode até acontecer, mas não é isso o objetivo. Mas você vai ter uma psicosfera na sua sala de trabalho muito melhor do que até então, no seu setor, né? Muito melhor do que até então. Olha para frente. Olha para a tua nação. Peça pelos governantes da sua nação, de todos os níveis. Desde o prefeito até o presidente da República.
E aí, em certas épocas, né, como a atual, não, esse aqui eu não estou porque ele é desse partido. Aí o outro, não, esse aqui eu não quero porque é desse outro partido. Você tem que reconhecer, são todos seres humanos, todos espíritos falíveis, mas todos com condição de se renovarem. Quem não quiser, não vai adiantar. Suponha que aquele cabineiro dissesse um palavrão baixinho para você ali. Dificilmente os outros iriam falar. Daqui a pouco eu ia parar também. Então, vamos pedir por todos os governantes de todas as nações do planeta. Porque eles é que governam na matéria a vida dos bilhões de encarnados que estão na Terra. Então não interessa o nome dele, não interessa o partido dele. E muitas pessoas, e espíritas também, a gente fica muito triste, porque que os outros que não conheçam a doutrina espírita ajam de determinada maneira, querendo só atingir, só o mal, esquecendo que isso aqui é uma nação, que isso aqui é um município, que isso aqui é um estado, seja o que for. Depois chega aqui e diz que é espírita. Será que somos? Será que... Não, eu sou cristão. Toda semana eu vou na casa espírita, tem gente que vai à missa, vai ao culto, nas igrejas toda semana. Até mais de uma vez. Mas e o ódio do seu coração? Porque quando a coisa tem que mudar, ela vai mudar. Mas você não tem que colaborar pelo ódio. Porque senão você não avança, meus irmãos. E outra coisa, nós podemos arranjar um exército de pessoas só para trabalhar contra aquele prefeito. E na cada cidade aqui, eu conheço alguma coisa dessas cidades aqui, da minha então, estou trabalhando contra... Se eles tiver, entre aspas, predestinado pelo mundo espiritual a ser o prefeito até o último dia e depois ser reeleito, ele vai ser. Então o que a gente fez? Se atingiu durante 4 anos, pelo menos, arranjou problema de saúde, arranjou inimigos acontecendo aí, e depois eu vou dizer que eu sou cristão, que eu sou espírita. Não, por favor. Tenha a opinião que você tiver. É o seu direito. Mas não deixe o ódio tomar conta de nenhum de vocês. De nenhum de vocês. Porque o ódio atinge primeiro a nós, antes de ir lá para fora, e às vezes não chega onde você quer. Porque o outro tem defesas. Ela tem defesas. A criança tem defesas também. Porque tem os que estão ao redor dela. Pai, mãe. Então, se você... Guardem também isso. Ódio e inveja. Antes de sair para atingir, seja quem quer que seja, a inveja, ela está destruindo a pessoa por dentro. Amanhã vem um problema de saúde, ou vem um processo obsessivo, de obsessão, não sabe onde que começou. Você abriu as janelas mediúnicas que nós temos. Terminei com um ponto bem da vida material, bem atual, e que veio aqui à cabeça, eu falei, coloquei. Prestem atenção nisso. Se você não estiver dentro do que você mesmo acha que é o correto, não faça isso, meu irmão. Agora, se você acha que está certo, continue, é o seu direito. É o livre-arbítrio, mas não é o que Jesus falou. O que ele falou foi a pregação do amor, a prática do amor, para que haja fraternidade, para que haja união. Muita paz para todos, que vocês sejam muito felizes nas suas vidas pessoais, familiares e profissionais.
Se eu pudesse, falaria muito mais coisas, mas não é o momento adequado, né? Porque a gente ia ver Jesus agindo de umas maneiras que a gente não pensa que ele agiu, mas ele agiu. Está tudo aqui, não é invenção do fulano, do Beltrano, que amanhã vem aqui, não. Está tudo no Evangelho. Agora é preciso a gente refletir sobre isso, estudar bastante, porque senão não adianta nada estar falando aqui. Eu tenho que tomar conta de mim. Será que eu estou também praticando da forma que eu estou recomendando para vocês, porque foi o recomendado por Jesus e por Allan Kardec? Será? Então eu tenho que olhar para mim. Muita paz, meus irmãos. Sejam felizes. Pode fazer a prece de encerramento. A prece. Mestre querido, há mais de 2000 anos, tu recomendastes que buscássemos a nossa renovação moral. Nós recomendássemos que amássemos o próximo, até mesmo aqueles que eram considerados nossos inimigos. Dissestes também que os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem, por amar o próximo. Nós te agradecemos, porque pela a oração que tu nos ensinastes, diz assim: quando quiserdes orar, entra no teu quarto, fecha a porta em segredo, e vosso Pai Celestial, que vê o que se passa em segredo, vos atenderá. Olha a preparação que Jesus nos ensinou para o dia a dia. Não precisamos de ir a lugares próprios para orar se o momento está pedindo agora. É no trabalho. Às vezes, andando pela rua, claro que não será normalmente uma oração como nós faríamos no nosso quarto, na nossa casa, dentro do centro espírita. Não será igual, mas sempre será uma oportunidade de ajudar alguém a não cair numa tentação, a apaziguar um conflito, porque o teu pensamento no amor vai ser conduzido pelos próprios protetores e amigos espirituais seus e dos conflitantes, dos briguentos, quando for o caso. A sintonia com Jesus, com o seu amigo espiritual, tem que ser constante. Não apenas quando a gente chegar na casa espírita. Mestre, nós te agradecemos por todas estas informações e muitas outras, porque ensinaste justamente que temos de ter fé, aquela fé que significa sintonia contigo e com o mundo espiritual. Abençoa esta casa de serviço, que esta casa possa continuar o seu trabalho de caridade moral e material. Que ela continue a levar um pouco de alegria àqueles que estão passando fome material, mas também muita alegria àqueles que estão passando a fome espiritual.
está no Sermão do Monte. Que esse verdadeiro farol continue a irradiar em Barra do Piraí, para outras ruas, para outros bairros, com a presença, com o pensamento e sentimento de todos os que aqui frequentam, nos dias de palestra, nos dias de cursos, nos dias de trabalhos especiais, quando for o caso. Que o Fonte Viva faça jorrar essa água viva de energias poderosas, de magnetismo renovador no coração e na vida de todos os que aqui frequentam. Em teu nome, encerramos a reunião dessa noite, Jesus amado, agradecendo a todos os trabalhadores espirituais das falanges crísticas aqui presentes na noite de hoje. Graças a Deus.